todos. Desde já a gente agradece a presença de todos vocês, não é? É o encerramento, como se diz aqui, dessa turma do TCN, depois de alguns anos, e a gente sabe disso, que o resultado com certeza vai ser ótimo, sem dúvida nenhuma, não é? Então nós temos alunos dedicados, a turma é um pouco pequena, mas a dedicação deles então compensa qualquer outra coisa. E a gente quer agradecer de modo especial a vocês que estão aqui, todos vocês que vieram, a turma que veio lá do Bem-te-Vi, a turma que veio lá da Serrinha e o pessoal que vieram da GRE, não é? Tem a Aline também ali, que a Aline trabalha nas outras turmas, mas também é parceira também nossa, não é? Aí nós vamos chamar as pessoas para se formarem ali à mesa. A gente chama a comadre Adriana, que faz parte da GRE, para compor ali. A gente chama a Agneide, que também faz parte. E é de Vânia também, que também faz parte da. Vou chamar a nossa colega ali, Marta, que Marta é professora lá do Bem-te-Vi, não é daqui não, mas está ali também. E vou chamar também a Aline para. Pronto, então a gente vai dar início. Eu peço desde já que vocês desculpem qualquer coisa, porque a gente trabalhou, fez tudo direitinho, mas eles estão nervosos. Temos aqui os nossos colegas de lado. Aqui eu e Lila é parceira, não tem como a gente não é? Tudo a gente combina, tudo a gente dá certo, tudo. E Francisca, que nem tem palavras para a Francisca, é aquela companheira, não é compreensível de todas as horas, sem dúvida nenhuma. Aí chegou esse novo colega, Cristiano, que eu não conhecia, mas que deu uma ajuda que vocês não têm noção do quanto Cristiano chegou aqui, caiu aqui de paraquedas, e foi ótimo, não é? Pra gente. E Beta, que Beta está resolvendo. Atrapalhada, mas já o seu toque. Está chegando agora. Da sua contribuição. Gente, é o seguinte, é porque meu menino ia fazer uma prova no IEP hoje. Ele precisando de um ônibus ir, botou um ponto, um táxi ligou para mim, ele não estava em casa, por isso que eu estava resolvendo. Desculpa. Mas eu já tinha dito aqui, a Marília, e a Francisca, Beta está resolvendo essa questão do menino, mas já resolveu. Então isso aqui é uma equipe. E tudo só dá certo quando nós temos equipes. Aí eu olho também para a GRE e eu não imagino a GRE sem essa equipe. Né? Especialmente minha comadre Ali. E a GRE, minha afilhada querida, como eu chamo meus afilhados. Né? Então, assim, é um prazer enorme. Então, para a gente não demorar mais, porque as meninas aqui, essas duas meninas e esse homem aqui, eles irão apresentar para vocês agora o que foi estudado, certo? Mais uma vez eu peço que vocês compreendam. Qualquer coisa que passar assim é porque realmente eles ficam nervosos. Mas são excelentes como todo o restante, não é? Todos os nossos alunos de todas as turmas, viu? Então vamos dar início. Virgulino Ferreira da Silva, conhecido como Lampião, era um cabra valente, ninguém podia com ele não. Era o cangaceiro mais temido de todo o nosso sertão. Lampião se destacou em todo o sertão nordestino. Era líder de um grande grupo que por ele era temido, e por onde eles passavam, pela polícia era perseguido. Maria Bonita, mulher valente, esposa de Lampião, se tornou rainha do cangaço, conhecida em todo o sertão. Era uma mulher de força, para ela não existia o não. Casal novo e valente, pense numa dupla arretada, causava inveja a muita gente, por isso eram invejados. Um casal forte e bonito, corajosos e destemidos, que deixaram seu legado. Boa noite, eu me chamo Sandriele e hoje vou apresentar para vocês, juntamente com a minha turma, o nosso
trabalho de construção de curso. E o tema escolhido por a gente aluno que despertou curiosidade foi resgatando as memórias do cangaço na nossa região. E hoje convido a vocês a conhecer junto com a gente o que foi o cangaço. O surgimento do cangaço. O cangaço surgiu entre o final do século XIX e o começo do século XX, início da República, o período que vai de 1889 a 1930, que é conhecido como a República Velha. Surgiu no Nordeste brasileiro grupos de homens armados conhecidos como cangaceiros. O cangaço se caracterizou por ter como principal líder Lampião, Virgulino Ferreira da Silva. Virgulino Ferreira da Silva, nascido no dia 4 de junho de 1898, trabalhou com seu pai de seus 19 a 20 anos de idade, sempre admirando o cangaço, mas nunca fazendo parte do grupo. Até que um dia, resumidamente, uma emboscada que aconteceu, a polícia invadiu a casa de Virgulino. E nessa invasão acabaram matando o pai Lampião. Ele já era órfão de mãe, morreu de idade, já doente, e o pai de Virgulino foi assassinado nesse dia. Nesse dia, um dia antes, Deus fechou um bode no coração de Virgulino, deixando ele à vontade de entrar para o cangaço. Procurou então um grupo de cangaceiros que existia na época, que era liderado por Senhor Pereira, que era o líder do grupo, que permitiu que Virgulino participasse. Então, Virgulino se destacou nesse grupo por fazer parte de destacar mais do que os outros. Aderindo ao apelido de Lampião, porque atirava tão rápido, dava tiros tão rápidos à noite, que clareava o céu. Clareava como uma lamparina, ou melhor, como um lampião. Virgulino, depois de, em 1921, ele entrou para o cangaço, esse foi o nome que ele entrou. Em 1930, o senhor Pereira resolveu sair do grupo, deixando aquela vida de crueldade do cangaço. Então, o Lampião, por já ter se destacado ser resultado de ser cangaceiro, foi quem passou a liderar o grupo do cangaço. No ano seguinte, eles eram pessoas nômades, viviam de um lugar para outro, às vezes atravessando várias barreiras do Brasil para outro estado. Em uma dessas viagens, Lampião foi parar na cidade de Paulo Afonso, na casa da família Oliveira. Na casa da família Oliveira, passou um bom período, pediu abrigo na casa, até porque os cangaceiros eram conhecidos por ser pessoas violentas. Na época da República Velha, não existia polícia no local, mas não era elas que dominavam, na verdade, a questão daquele lugar. Porque existiam fazendeiros, coronéis, pessoas com dinheiro, que eram que mais tinham poder naquele tempo, independente de existir polícia ou não. Os cangaceiros se destacavam por ser um grupo que a polícia não corria com eles. Eles dominavam a casa como se fosse o habitat natural, então já era uma rota de fuga para eles, para o que eles faziam. Nessa ida a Paulo Afonso, que ele pediu abrigo na casa da família dele, ele conheceu Maria. Maria era uma mulher casada, na época, que se apaixonou por Lampião. Tinha uma paixão nisso, mas estava com ele, mas ele não sabia do interesse de Maria por ele. Até que quando ele se avisou a Lampião, que Maria tinha interesse por ele, apesar de ela já ser casada. Na posse de Lampião, que ele não passava muito tempo em determinado lugar, Maria resolveu deixar o marido, deixando sua família, para ingressar no cangaço, junto com Lampião. A partir daí, tudo aceita no cangaço, porque até então não existia e não podia ter mulher no cangaço, só eram os homens. E Maria foi, com um Lampião, até ele gosta de Maria Bonita, porque já como pesquisadora, ela era uma das mulheres mais bonitas do Nordeste daquele tempo. Aí daí então surge a deixa para que outras mulheres depois possam participar da vida do cangaço. Falamos um pouco das origens, que foi de onde surgiu os cangaceiros, que eram um grupo de homens armados, para vocês entenderem, que andavam pelo Nordeste, usando roupas de couro, porque era para se proteger do sol e da mata da caatinga.
Eu convido agora para falar um pouco para vocês do cangaceiro mais famoso da nossa região, que foi Antônio Chiquinho. E Milene vai explicar para vocês um pouco como foi a história dele aqui no nosso sertão. Boa noite. Para conhecermos a história do campeão, vamos agora conhecer a história do cangaceiro que recebeu nossa região, Antônio Chiquinho. Nascido em 2 de novembro de 1875, filho de Francisco Batista de Moraes e Avenida Pereira de Moraes, naturais da localidade de Caseira, alguns historiadores e pesquisadores apontam a nossa colônia aqui, como lugar onde Antônio Chiquinho nasceu. Sempre batizado na igreja da colônia, tendo como nome de batismo Manuel Batista de Moraes, aderido ao filho de Antônio Chiquinho. Antônio, por ser muito devoto de Santo Antônio, e Silvio, por ter sido seu primeiro comandante no cangaço. Antônio Silvio resolveu entrar no cangaço logo após acontecer a morte de seu pai, na casa principal da Salvador de Caseira. Entrou no cangaço com o mesmo intuito de Lampião, no lugar da morte de seu pai. Ele se entregou à polícia em Caruaru e cumpriu a sentença em Recife, onde pegou 232 anos de prisão, mas saiu com 23 anos depois de ter um bom comportamento. Saiu aos 72 anos de idade, logo após foi morar com Confina, em Campina Grande, onde morreu em 1944. O poeta José de Mortais se encontrou lá, em Campina Grande, Paraíba. A gente quer saber qual a diferença entre Lampião e Antônio Chiquinho. Um pouco da diferença é que Antônio Chiquinho não cometia as mesmas atrocidades que Lampião. Um grande exemplo é que ele não torturava mulheres nem crianças. Antes de Lampião, Antônio Chiquinho já comandava vários grupos de cangaceiros aqui no nosso sertão, na Paraíba e no Pernambuco. E era o cangaceiro mais famoso do nosso sertão, também conhecido como Bicho de Ouro. Onde ele entendia que se alguma família fosse morto, ele tinha o dever de tirar a vida do assassino. O nosso objetivo é entender e conhecer mais sobre a riqueza cultural existente em Pernambuco e regiões nas suas multidiversidades e representações expressas do cangaço, despertando o interesse pela nossa cultura, sobre diversos segmentos culturais em que o cangaço está inserido, como, por exemplo, artesanato, dança, literatura de cordel, música e culinária. Aprendemos muito de tudo que vimos, diante de relatos em livros, pesquisas, entrevistas sobre a cultura do nosso cangaço. Mas, por outro lado, vimos que os cangaceiros, eles não lutavam sobre o direito dos outros, eles sempre visavam seus próprios interesses. Então, entender o cangaço é entender a forma que os nordestinos foram obrigados a viver naquela época. Boa noite, meu nome é Dias. Aqui foi onde começou. Muitas pesquisas de campo, em sala de aula. E esse dia ficou marcado. Conhecemos várias pessoas do Carinho do Cangaço, fez várias entrevistas. Aí vem os quadros que a gente fez aqui, se baseando um pouco sobre as pesquisas. Vou começar um pouco aqui pela igreja. Relata que meu avô contava que antes de Antônio Chiquinho existia outro morador. Para ser bem colocado, a colônia foi a primeira fazenda do estado de Pernambuco. Ela não era a fazenda colônia. E colônia, porque é colônia de Portugal. O primeiro dono fez um pacto com coisa ruim. Só que com o andar do tempo, ele, como se diz, estava judiando muito dele. Um certo dia, dizem que ele ficava de uma serra a outra com ele judiando dele. Um certo dia, ele se pegou muito a Santo Antônio. Que se fosse valido, e coisa ruim libertasse ele em Portugal buscaria mais de Santo Antônio e construiu uma capela na fazenda. Ele chegou aí a Portugal. Essa imagem de Santo Antônio veio de navio até o porto do Recife. Do Recife veio de trem até São Caetano. E de São Caetano até a colônia veio a onda de burro, a imagem de Santo Antônio. A gente acha que colônia porque colônia é colônia de Portugal. Sobre essa casa aqui, eles relatam que foi que a gente esqueceu de fazer o símbolo da frente, que tem o símbolo do cangaço.
Na verdade, essa não é a casa velha que existia do coronel. É outra casa que existia. Sobre a casa grande, não tem muito o que falar, porque essa casa ficou um bom tempo muito fechada. Muito tempo. Aí vem sobre a Cruz do Mel, sobre a construção do engenho. Porque a rota que tinha para o Ceará era essa estrada que a gente conhece da colônia da Paraíba. Na construção do engenho, 2 viajantes passou no local aí, disseram que a cana que o engenho moesse, na volta, eles comeriam mel que deveria agarrar. Os jagunços escutaram, acho que deve ter falado para o coronel, lá um certo tempo depois eles retornaram. Na volta eles conheceram. Acho que aprisionaram eles e obrigaram eles a comer o mel quente e em seguida beber a garrafa. Andaram até um percurso que aguentaram, nesse local chegou a falecer o filho. Aqui, sobre a entrevista que tivemos com o Carlos de Cangaço, entrevistamos poeta Tieta e professor Pedro Patriota. Eu acho importante falar que o professor Pedro Patriota, ele é de Carnaíba, foi morar em Porto Redondo, ainda criança. Lá ele conta que chegou a conhecer a Cangaceira, assim, já bem idosa, e o Manuel Célio, o maior poeta do Lampião. Conta também que chegou a limpar roça e quintal desse poeteiro para saber muitas histórias de Lampião. E foi assim que surgiu a paixão dele pelo cangaço e até hoje ele ressalta essa cultura. Como posso ver que entrou no grupo Cara de Cangaço. Aqui faz parte da pesquisa de campo que a gente fez, aqui é a pesquisa anotada, de tudo o que aconteceu antes de Antônio Silvino na colônia e alguma parte depois de que os historiadores sabiam contar para a gente o que tinha acontecido. Sabemos também que Antônio Silvino foi bem antes de Lampião, já coordenando os grupos, e Lampião, de bem perto daqui, Lampião nasceu na cidade de Vila Bela, que hoje é conhecida atualmente como Serra Talhada. O motivo dele já ter ingressado pelo cangaço, como você já sabe, foi a morte do pai dele. Mas o que Lampião defendia na época? Lampião foi provavelmente o grande líder do banditismo, porque surge a dúvida na cabeça da gente e de várias pessoas se Lampião realmente era herói ou um bandido. Jamais será bandido por as atrocidades que Lampião cometeu. Lampião estuprou mais de 200 mulheres, cometeu mais de 1000 assassinatos, invadiu mais de 500 fazendas, matou mais de 500 cabeças de reis. Lampião foi o mais famoso chefe cangaceiro que existiu no país e teve atuação entre 1922 e 1938. Deixando Lampião, na época em que ele atuou, ele deixou tipo, mais negativo de como ele fosse bandido mesmo, porque entre ele ser herói e bandido, as ações que ele fazia eram em troca de alguma coisa. Tipo, se ele ajudasse uma pessoa por fato de dizer que ele era herói, mas era em troca de abrigo, ou seja, se Lampião chegasse numa fazenda que as pessoas não lhe recebessem bem, não lhe dessem abrigo, não, ali já tipo, já acabado, já era inimigo do grupo de Lampião. Lampião até chegou numa fazenda que tem que a gente estudou, que ele chegou em uma fazenda com o grupo dele que pediu abrigo. E nessa fazenda ele pediu abrigo, a senhora fez um almoço para o grupo de Lampião, onde o almoço